convidar então aqui hoje o pastor Roberto Antoniassi, um dos pastores aqui da comunidade Carisma, que vocês recebessem honrando esse homem de Deus. Ele tem pinta de pastor, não tem não? Fala a verdade. Olha aí. Boa noite, gente. Sei que muitos me conhecem estar lá no Ministério Infantil, que é o lugar onde nós cuidamos dos seus filhos, sobrinhos. Então, quando nós estamos tão bem aqui, né, tão confortável nesse salão, a criançada está lá, está brincando, está conhecendo mais da palavra do Senhor. E até um recado vindo lá do Ministério Infantil: elas não estão sendo apenas cuidadas, mas elas estão sendo pastoreadas. Tem pastores ali, tem pessoas que estão ministrando no mesmo pé de igualdade aqui do salão maior, a palavra de Deus para que elas não voltem para casa vazias ou apenas distraídas, mas cheias mesmo do amor de Deus. Eu tenho um assunto para tratar com vocês, e ele fala da nossa capacidade de amar. Talvez vai servir como um termômetro para que você possa se posicionar diante do Senhor. O texto de 2 Coríntios, eu vou estar lendo um texto aqui para nós começarmos, antes de entrarmos na palavra. Enquanto o coral cantava, ali dizia na letra: eu posso crer no amanhã. Nós não vamos temer, porque nós temos um Deus em quem nós podemos crer. A palavra que nós vamos tratar hoje, ela fala justamente desse amor de Deus, que nos dá segurança, para que a nossa vida, ela seja muito, mas muito bem vivida no presente, no dia de hoje, e ela seja garantida para o dia de amanhã. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, e ela diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai quando? Hoje. Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Por que você está pensando com o mês que vem? Quando a palavra do Senhor, ela te garante o hoje. Nós não deveríamos orar, às vezes nós queremos orar assim: o pão nosso de cada mês nos dai, né? Para que Deus já garantisse. Isso é mentalidade de mensalista, de quem trabalha na empresa. Nosso salário funciona assim, mas a ação de Deus, ela é diária. E tem uma comparação que a gente faz, isso já falando de como nós trabalhamos dentro de um hospital. Nós vemos para as pessoas assim: nós não devemos andar preocupados com o dia de amanhã. E o povo nordestino, eles falam muito melhor. O Fernando pode confirmar isso para mim. Mas o povo nordestino, eles dizem assim: estou pré-ocupado. O que é estar pré-ocupado? É ocupado previamente. Deus não quer que nós estejamos ocupados previamente com alguma coisa. Ele quer sim que nós estejamos ocupados com coisas. Quem está ocupado não é preguiçoso. Quem está ocupado não está parado, está fazendo algo. Mas quem está preocupado, está tentando viver no dia de hoje o dia de amanhã. Resultado final, não vive nenhum e não vive também o outro. A palavra também diz que o Senhor coloca todos os dias um novo cântico em nossos lábios. Deus, todas as manhãs, te dá um motivo novo para que você possa viver aquele dia na presença dEle, enfrentando todo tipo de luta que vier, mas com a força que Ele vai te dar. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que viver desta maneira. Então Deus nos convida a viver cada dia. Também diz sobre o mal, fala: basta cada dia o seu mal. Ele renova as nossas forças, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Então eu quero trazer essa introdução sobre um Deus presente no dia de hoje, no agora, porque nós vamos falar sobre o amor de Deus sendo derramado. E se eu não estiver com os meus pés no chão, em confiar que para Deus aquele dia é importante, eu não sou capaz de chegar diante de alguém que está à beira da morte. Eu não sou capaz de conversar com alguém sobre a palavra de Deus, para alguém que talvez realmente só tenha aquele dia para viver. Porque eu vou me derramar junto ali com ela, eu não vou conseguir viver aquele momento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 3, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quero te dar uma boa notícia. As tribulações que você tem passado, as perseguições, as lutas, isso tudo acaba contribuindo para o teu bem e, mais ainda, acaba contribuindo para o bem daqueles que estão à sua volta. Deus, Ele está conosco quando estamos passando por dificuldades. Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a presença dEle, Ele nos dá a segurança.
e da maneira como nós saímos consolados de uma situação, Ele nos leva a consolar outras pessoas. É gostoso que quando nós estamos vivendo o serviço, né, na obra do Senhor, fazendo o que Jesus realmente deixou para nós fazermos, praticando as boas obras, nós vemos isso, que jamais Deus faz algo sem que você primeiro seja trabalhado, sem que você primeiro experimente o efeito daquilo. Então eu quero trazer o tema que nós vamos falar sobre compaixão. Eu quero orar também sobre esse tema, porque compaixão é algo que está em Deus, é algo que nós vimos o tempo todo na vida de Jesus, é o que motivou Ele a andar pelo meio das multidões e pregar a palavra, e nós precisamos nos encher de compaixão. Nós temos muitas vidas aí fora. Quando eu digo aí fora, eu não estou fazendo uma separação entre nós como igreja e pessoas sem igreja. Eu estou falando aí fora, as pessoas que estão padecendo mesmo, estão sofrendo demais. Só que o estar fora, que eu quero dizer, elas estão fora de uma palavra de Deus, elas não sabem que Deus existe. Ou se Deus existe, elas acham que Deus não pode chegar até elas. Eu vi uma pessoa dizer para mim esses dias, eu fui orar por ela dentro de um hospital, e ela falou assim, olha, quando você for orar por mim, pede para Deus Ele perdoar o meu pecado, porque eu sei que eu estou aqui nesse leito de enfermidade, eu vou morrer por um castigo de Deus. Eu deixei de ir à igreja quando eu era adolescente, e agora Deus me castigou com essa doença terminal. Com essa gente que nós estamos querendo lidar. E nós, enquanto comunidade Carisma, enquanto igreja do Senhor, enquanto representantes do seu reino aqui na terra, nós queremos trazer esse mover para a nossa cidade, para dentro de Osasco. Você já pensou alguém que deixou de viver a sua vida porque achava que estava sendo castigado por Deus? Quem conhece Deus como Pai, sabe que jamais Ele vai fazer dessa forma. E eu falei para ela, eu não vou orar pela senhora dessa forma. Eu vou fazer diferente. Eu vou te explicar algo aqui. E talvez, eu acho que a melhor coisa é a senhora fazer a sua própria oração. Ela falou, jamais Deus vai me ouvir. Eu falei, vai. E expliquei coisas que nós aprendemos aqui, que Deus é Pai. Que Deus era o Pai da vida dela, que jamais Ele tinha se magoado com ela. Aquilo foi palavra que alguém deu. Alguma pessoa com certeza colocou esse peso sobre ela. E quando nós terminamos, ela estava orando. E ela se derramou ali diante do Senhor, entendeu que aquela enfermidade não era um castigo de Deus, e passadas algumas horas ela veio a falecer. E eu vi a urgência de se pregar a palavra de Deus em meio às pessoas que estão necessitadas realmente. Porque se nós não tivéssemos chegado até ela, se a palavra de Deus não tivesse chegado até ela, com que peso essa mulher estaria morrendo? Com que situação ela estaria fechando seus olhos pela última vez? De que maneira? Então, compaixão é algo que Jesus viveu enquanto estava andando, e Ele deixou isso como exemplo. Então, na primeira parte, eu vou trabalhar com vocês exatamente algumas atitudes que Jesus viveu enquanto estava aqui entre nós. E nós vamos fazer o seguinte, a palavra fala que Jesus veio para nos dar exemplo. Nós temos que imitar aquilo que Jesus fez. Só que nós não imitamos de uma maneira seca, de uma maneira sem vida, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso. Então, para falar sobre isso, vamos fechar nossos olhos agora, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por o Senhor ter permitido que nós estivéssemos juntos nessa noite, para meditar sobre a Tua palavra. Antes disso, Te entregar o nosso culto, Senhor, entregar as nossas vidas diante de Ti, vir a este lugar para expressar o quão grato nós somos, Senhor, pela Tua intervenção em nossas vidas. Pai, eu sei que nesta hora, Senhor, todos aqui, Pai, a começar em mim, estamos sedentos de ouvir a Tua voz, estamos sedentos, ó Pai, de nos identificarmos com a Tua obra, Senhor, identificarmos com Jesus, Pai. E para isso nós pedimos que o Senhor venha falar a cada um dos corações, que o Senhor venha derramar agora o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abrir a mente e o coração, Pai amado, para que a Tua palavra ela possa cair num bom solo, Senhor. Ela possa cair em mentes que vão pensar, que vão se entregar a Ti, Senhor amado, em suas reflexões, e vão encontrar resposta, porque o Senhor não nos deixa vazios.